Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje quero trazer uma palavra. Vou falar um pouco sobre a caminhada, sobre a trajetória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é guiado, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus até o deserto. Não se engane, não é porque você está passando por um deserto que você está sendo guiado por Satanás, não. A palavra vai dizer que Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Amém? Então hoje vamos falar aqui um pouco sobre a trajetória de Cristo Jesus e como resistir ao diabo para ele fugir de nós. Amém? Como diz a sua palavra. E se você está aqui pela primeira vez, ou se você que está aqui várias vezes, assistir os vídeos aqui do canal Pregador Luiz Ronaldo, que é esse que eu vos falo com vocês, e ainda não é inscrito, meu Deus do céu, vocês estão perdendo, viu? Perdendo conteúdos, palavra de Deus que vai ao encontro do teu coração. E para você não perder mais vídeos e palavras abençoadas, se inscreva aqui no canal Pregador Luiz Ronaldo, deixe o seu like também para fortalecer aqui o conteúdo e assim o YouTube enviar essas palavras de Deus para alcançar vidas, pessoas que precisam de um direcionamento da parte do Espírito Santo de Deus. E você fazendo isso, você também é um missionário, porque você fazendo isso, o YouTube vai enviar, recomendar esses vídeos para outras pessoas também. Amém? Então, meus irmãos, aqui a palavra vai dizer em Mateus capítulo 4, verso de número 1 em diante, fala a palavra de Deus. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Depois de Jesus ter caminhado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas, transformadas em pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Verso de número 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou ao monte altíssimo, ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só ele o servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Oh glória, meu Deus do céu. Sempre quando o Espírito Santo de Deus me leva a meditar, a pensar sobre esse texto bíblico da tentação de Jesus no deserto, eu fico impactado porque me chama muita a atenção essa parte que quando Jesus ele é direcionado pelo Espírito Santo ao deserto, o diabo vai tentar ele. É interessante que o nosso adversário, o diabo, vai tentar Jesus com a própria palavra de Deus.
Você sabe que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele conhece a Bíblia, um tanto como eu e como você conhece, muito mais além do que nós conhecemos. O inimigo das nossas almas, ele conhece. E por isso que é muito importante você não ser apenas um estudioso. É importante nós não sermos apenas um leitor da palavra de Deus, mas um praticante da palavra, como fala lá em Tiago. Tiago fala que nós não temos que ser somente ouvintes da palavra, enganando-vos a nós mesmos com um falso discurso, mas sedes praticante da palavra de Deus, porque o que importa não é o quanto que você sabe, o que importa não é o quanto que nós sabemos e conhecemos da palavra de Deus. O inimigo das nossas almas, ele não está nem um pouco com medo que nós conheçamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não, mas o inimigo ele fica com medo. Ele treme na base quando nós praticamos um pouco que nós conhecemos. Então é muito importante nós não somente conhecer a palavra, mas praticar a palavra de Deus, porque assim o inimigo das nossas almas, nós vamos resistir a ele através da palavra e ele vai fugir de nós, amém? Então esse texto bíblico, Mateus 4, fala que Jesus ele foi direcionado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante que ele é direcionado pelo Espírito Santo. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, que nós crentes, nós costumamos a chamar de momentos de deserto, de vale, de prova e de tentação. Isso, mas só que muitas das vezes, quando nós estamos passando por esses momentos, nós colocamos culpa num adversário. Não é somente o adversário que nos leva até o deserto. Nós vamos observar aqui que foi o Espírito Santo de Deus que direcionou Jesus até o deserto. Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando por um deserto e você não está entendendo nada, não se preocupe, o céu está te vendo. O céu está te vendo. O céu está te acompanhando. Cristo Jesus está te vendo e Ele quem permitiu o deserto chegar na tua vida. Mas o mais importante do deserto é que no deserto o nosso adversário utiliza do deserto, que muitas das vezes não é o diabo que nos traz o deserto, mas muitas das vezes é o próprio Deus que permite o crente passar pelo deserto, porque é uma frase do nosso saudoso irmão Lázaro, o hino dele que fala que o deserto é a escola do crente. E ele fala que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então é isso, meu irmão. Não se entristeça porque você está passando por uma provação e por um deserto. Jesus está te moldando. O Espírito Santo foi quem está te direcionando até esse deserto. E eu não sei qual é o vale, qual era o deserto que você está passando. Mas a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo para você espere mais um pouco de tempo. Não se desespere, porque no deserto Deus está te ensinando a ser mais crente. Porque é no deserto que Deus está nos fortalecendo. É no deserto que nós geramos mais intimidade com o Pai, intimidade com o céu. E ali, meu irmão, Satanás, ele tenta Jesus com a própria palavra. Ele vê que Jesus sentiu fome, porque Cristo Jesus, ele veio na terra, mas ele veio 100% Deus, e ele veio 100% homem. Então Satanás viu ali uma fragilidade. Satanás viu em Cristo Jesus uma falha, porque Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto. Então chegou o momento que Cristo Jesus, na sua humanidade, 100% humano e 100% Deus, ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos. Jesus sentiu os mesmos sentimentos, as mesmas paixões que nós sentimos,
Mas só que ele veio na carne, mas ele não cedeu à carne. Cristo Jesus, ele não cedeu à tentação, ele não cedeu ao pecado, mas pelo contrário, Cristo Jesus, ele condenou o pecado na carne. Oh glória, meu Deus do céu. Então o inimigo vê ali a fragilidade de Cristo Jesus, que ele estava com fome, estava jejuando. E, meus irmãos, é importante nós sabermos que o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele sabe das nossas fragilidades. E por isso que ele vai diretamente na nossa fragilidade. Se a sua fraqueza é mulher, ele vai usar pessoas mulheres para te derrubar. Se a sua fraqueza é homem, ele vai usar homens para te derrubar. Então é importante que nós conhecemos a palavra e colocamos a palavra de Deus em prática. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós praticamos ela, nós temos o poder e a autoridade do Espírito Santo que nos imposiciona, que nos capacita para resistir o diabo, e assim ele vai fugir de nós. Então resista às tentações, resista aos nossos pensamentos que dizem: você está passando pela prova, você é crente, você é cristão, está servindo a Deus, está se esforçando, mas você está passando pelo deserto, está passando pela escassez. Mas ei, não se esqueça, é o Espírito Santo que está te guiando, está direcionando você dentro, no meio desse deserto. Você, o crente, pode passar pelo deserto, mas pode ter certeza que Cristo Jesus estará conosco. Pode ter certeza que Cristo Jesus, de maneira alguma, ele nos vai deixar sozinho nesse deserto. Ele vai do começo, no meio, até o fim conosco, porque ele é poderoso, ele é verdadeiro, ele é aquele que nos chamou, aquele que nos escreveu, que nos alistou para esta guerra. Ele é fiel para garantir a minha e a tua vitória. O que nós aprendemos aqui com Cristo Jesus é que, com a palavra, aleluia, Jesus não precisou provar nada para Satanás. Satanás, sabendo a fragilidade de Cristo Jesus, sabendo que ele estava com fome, Satanás foi até ele e disse: olha, Senhor, filho do homem, está escrito que o teu Deus é grande, é poderoso, ele pode todas as coisas. Então eu sei que tu está com fome. Então faz o seguinte, tá vendo essa pedra? Faz com que essa pedra se transforme em pão, para você saciar a sua fome, para você alimentar, porque você está com fome. E Jesus, Cristo Jesus, com a própria palavra, Jesus fala para ele: ei, está escrito que nem só de pão viverá o homem, oh glória, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Você só resiste o diabo, você só vai conseguir resistir o inimigo da tua alma quando você conhece a palavra de Deus, e quando você pratica ela, você tem poder e autoridade para resistir o adversário. Oh glória, meu Deus, aleluia. Oh Senhor da glória. E ele fala: mas respondendo ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele te dará anjos, ordem aos anjos ao teu respeito. Aí Jesus falou: não preciso provar nada para ninguém, Satanás, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh glória, aleluia. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorar. Você sabia que Satanás, ele tem um poder de enriquecer algumas pessoas? Ou por que não dizer muitas pessoas, quantas pessoas ele quiser. Mas não se engane, não se venda. Aleluia. Ele tentou Jesus, não foi só uma vez, não foi só duas vezes, nem pela terceira vez. Aleluia, ele continuou tentando Jesus. Ele tentou Jesus, ele não desistiu na primeira e nem na segunda.
Mas só na terceira Jesus repreende ele, e ele cai por terra, ele foge, porque Jesus conhecia, praticava a palavra do Mestre, a palavra do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ele viu que não conseguia nada contra Jesus, ele saiu fora. Então creia na palavra, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Interessante aqui que o inimigo das nossas almas, ele tenta porque ele conhece as nossas fragilidades, mas quando nós resistimos a ele, ele foge de nós. E ali o inimigo caiu por terra. E quando Jesus repreende ele, a palavra vai dizer que anjos vieram e serviram a Cristo Jesus. Não negligencie, não negocie a sua salvação. Porque quando você rejeita os manjares